dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler os versos, dos versos 12 ao verso 17. Amém? Romanos capítulo 8, verso 12 ao 17. É Paulo falando à igreja, é Paulo falando pelo Espírito Santo para nós essa manhã. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Senhor, eis a Tua palavra, eis a Tua igreja, eis-me aqui, Senhor. Essa manhã nós queremos dizer que Tu tens a primazia nesse lugar, que Teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar aos nossos corações, Pai. Que eu não seja um empecilho para aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, com todos nós essa manhã. Nós consagramos esse tempo a Ti, consagramos também o nosso coração, a nossa mente, e pedimos que o Senhor venha nos ajudar, para que possamos entender a Tua palavra, compreender o Teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amados, aquilo que aconteceu em Gênesis 3, teve um efeito devastador sobre toda a humanidade. O pastor Rafael está pregando sobre isso. O capítulo 3 do livro de Gênesis fala sobre a queda do homem. Fala que Adão foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, mas quando ele se rebelou contra Deus, quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu a comunhão com Deus. A Bíblia diz que ele foi expulso do paraíso e ele passou a viver distante de Deus. Ele perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele perdeu a comunhão com o Criador. E aí ele vai viver distante de Deus, ele vai viver fora do paraíso. Em decorrência da queda de Adão, isso trouxe uma consequência para nós até hoje. Depois de Adão, todas as pessoas que nasceram na terra, eles nasceram na condição de pecadores. Eles nasceram condenados a morrer pelo pecado. Então, Adão perdeu a intimidade com Deus. Em consequência disso, nós fomos separados de Deus. Perdemos a comunhão, a intimidade com Deus. Todo homem que nasce na terra, ele nasce já separado de Deus. É a natureza dele. Mas outra coisa preciosa também que nós perdemos foi a nossa identidade. Com Adão, perdemos também a identidade de filho de Deus. Todos os que nasceram depois são considerados biblicamente, a Bíblia nos diz que eles são criaturas de Deus. Eles foram feitos por Deus, mas eles não são filhos de Deus. Eles são criaturas de Deus. Isso não impede deles ser amado, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor está disponível a todo aquele que crê, mas nem todos receberam. Nem todos quiseram. Então, a consequência do homem voltar as costas para Deus é terrível. E nós vemos nos nossos dias as tragédias, tudo aquilo que acontece no dia a dia. E no livro de Romanos, Paulo está tratando sobre isso,
E ele fala, por exemplo, relacionado a isso, Romanos capítulo 5, 19, diz assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, Adão pecou, jogou todos nós no abismo. Jesus veio para restaurar a nossa intimidade com Deus e a nossa identidade de filho de Deus. E Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele começa falando assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz, a pessoa agora, na condição de estar em Cristo Jesus, não há condenação. Ele foi livre da condenação do pecado. Então, Paulo começa a falar sobre essa realidade aqui, que é o que a Bíblia chama de justificação. Nós fomos justificados, nos tornamos justos através de Cristo. Ele morreu por nós, pastor Jean falou agora há pouco, ele morreu por nós, ele ressuscitou, está disponível a todos nós. Então, aquele que crê, ele é justificado, ele se torna justo. A conta dele com Deus é paga através da morte e da ressurreição de Jesus. Então, Paulo começa a falar sobre a restauração da intimidade com Deus através da justificação. Então, somos justos. Jesus nos justificou. Paulo começa a falar a respeito disso até o verso 11. E a partir do verso 12, ele começa a falar sobre o outro resgate, que é a nossa filiação. A nossa filiação de filhos de Deus. A nossa intimidade é restaurada em Jesus, mas também é restaurada em Jesus a nossa filiação. Nós somos agora chamados filhos de Deus. Todo aquele que crê na obra de Jesus, na justificação de Jesus, no sacrifício de Jesus, ele recebe para si essa verdade espiritual, ele se torna um filho de Deus. Deus, ele nos deu um modelo de filho, ele nos deu um modelo de família. Quando Deus quis enviar o Salvador à terra, ele inseriu o Salvador em uma família. Vamos analisar um pouco as atitudes de José como pai e de Maria como mãe. A Bíblia diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ela era virgem, ela era uma mulher temente a Deus, assim como José também era um homem piedoso, temente a Deus. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José pensou em deixá-la, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele e falou: olha, aquilo que está no ventre da tua esposa é obra do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele recebe Maria. Isso nos fala de um marido que é protetor, um marido que protege a sua esposa. Essa é uma das características de um marido. Se ele abandonasse Maria, ela seria apedrejada, porque ela iria dar à luz a uma criança que não tinha filho, que não tinha pai, mas ele protegeu a gravidez dela. Bom, a história continua. A Bíblia diz que Maria ela vai visitar Isabel, que está grávida de João Batista, e quando ela chega lá, a criança estremece no seu ventre. E a criança é abençoada no próprio ventre. Existia alegria no coração de Maria por aquilo. Ela sabia, aquela criança era um projeto. Aquela criança, ela já sabia que era o filho de Deus. Jesus foi aceito no ventre. É outro princípio precioso. Nós precisamos aceitar o nosso filho. Quando nós rejeitamos ele, quando nós rejeitamos a gravidez, nós, de alguma forma, nós contaminamos o coraçãozinho, ele nasce com esse sentimento de rejeição. Ele nasce dessa forma, porque ele já se sente rejeitado no ventre. Ele não foi desejado, foi uma gravidez acidental. Então, ele sente a rejeição. Continuando, a criança nasce. Jesus, o Filho de Deus, nasceu de Maria e de José.
E a Bíblia diz que quando ele nasce, o rei Herodes, se sentindo ameaçado o seu trono, ele sabia que ia nascer um rei, e ele sentiu que o seu trono estava ameaçado, então ele determina a matança de todas as crianças que nasceram naquela época. E a Bíblia diz que José, instruído pelo Espírito de Deus, ele foge para o Egito com a sua família. Isso nos fala de um pai que dá proteção ao filho. O terceiro ponto, um pai que protege o filho. Um pai que protege o filho. Mas Jesus também é apresentado no templo. Ele é apresentado no templo, ele é circuncidado. E José leva ele até o templo. É o pai que intercede. É o pai que aponta o propósito. Tudo isso, gente, é importante a gente viver no nosso dia a dia, na nossa casa. Tudo isso é algo que Deus nos deixou, é algo que Ele nos deixou como um ensinamento, como um discernimento. Então, Jesus cresce mais um pouquinho, aos 12 anos, a Bíblia diz que ele vai para a festa anual, lá em Jerusalém, e os pais levam ele à festa anual, e eles voltam. Com 3 dias depois que eles estão na volta, a Bíblia diz que eles dão por falta de Jesus. Eles procuram Jesus, e Jesus não está. E a Bíblia diz que eles voltam a Jerusalém para apanhar Jesus. Isso nos fala de um casal que anda em unidade. Eles voltaram juntos, José e Maria. Não houve uma discussão, não houve uma acusação de quem foi negligente na situação, mas eles voltaram juntos. E quando eles voltam, Jesus está lá no templo, ouvindo as coisas do Pai. E todos se admiravam. E a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e conhecimento, em estatura, graça e conhecimento diante do Pai. Então, Jesus completa os 30 anos dele. Era o tempo dele iniciar o seu ministério profético. 30 anos, pela lei. Então, a Bíblia diz que ele vai até o Rio Jordão, onde ele se submete ao batismo. E a Bíblia diz que ao sair, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. O pai agora, ele recebe o filho. Presta atenção, houve uma transição. José agora sai de cena. Agora o filho, ele está liberado para cumprir o propósito. Então nós como pais, nós precisamos entender que há um tempo em que os nossos filhos estarão conosco, mas em algum momento a gente tem que lançar eles. Salmo 127 diz isso. Às vezes a gente se apega tanto que não quer lançar, mas há um tempo em que ele precisa construir a sua própria história, construir a sua família, construir o propósito de Deus para a vida dele. E Jesus sai do Rio Jordão, ele está abastecido de amor, porque ele recebeu a revelação do amor do Pai, e ele vai para a sua primeira prova, o deserto. A Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele é tentado pelo próprio diabo. A primeira coisa que o diabo oferece para ele é pão. Olha, você está com fome, depois de 40 dias de jejum, então se você é realmente filho de Deus, transforme a pedra em pão. E ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele rejeitou a primeira oferta do diabo. Depois, o diabo leva ele a um lugar alto e mostra o reino, fala assim: olha, isso aqui tudo eu ganhei, isso aqui tudo eu roubei, isso aqui tudo Adão me deu, lá no Jardim do Éden. Tu quer isso de volta, eu te dou. Mas tem um detalhe, você precisa me adorar. E Jesus fala: não, eu não estou aqui para adorar o diabo, eu vim para adorar o Pai. Adorarás somente a Deus, ao teu Deus. E a terceira tentativa, a Bíblia diz que ele leva ele no pináculo do templo, num lugar bastante alto, e diz assim: olha, se tu és filho de Deus, te lança daqui, que os anjos vão te segurar. O diabo quer passar o DNA de tentador a Jesus. Ele queria que Jesus tentasse o próprio Pai. E Jesus encerra o diálogo ali. Jesus não aceitou, ele não veio para obedecer o diabo, ele veio para obedecer o Pai. Ele tinha um compromisso com o Pai. E a Bíblia diz que os anjos chegam logo após
e alimentam e suprem a necessidade dele, e dali ele vai para o seu desafio. Ele está ali para cumprir o propósito de Deus. Então nós precisamos preparar os nossos filhos para vencer os grandes desafios lá fora. Mas eles vão enfrentar as suas lutas, sozinhos. Muitas vezes nós vamos ter que ajudá-los, mas eles precisam ter a própria responsabilidade, o destino, e eles precisam construir isso. Amém? Então, a Bíblia diz no verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele separa, ele santifica e convence. Essa é a essência, esse é o caráter, esse é o modelo. É uma verdade gloriosa. O Espírito, ele testemunha. O Espírito, ele modela a nossa identidade. Não é por meio de um argumento, não é por meio de um argumento filosófico, não. É uma certeza interior, é uma verdade espiritual. É uma verdade de Deus, espiritual. Então, só tem essa certeza quem tem o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que estabelece sobre nós a identidade de filho de Deus. Filho de Deus. E essa identidade, queridos, como o diabo tem tentado tirar de nós, mesmo de nós que já somos filhos de Deus, que andamos na presença de Deus, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ter essa percepção de que não somos filhos, de que não somos amados. Mas é uma verdade que nós precisamos receber no nosso espírito. E eu vou falar para você como muitas vezes o diabo faz isso. A gente tem testemunhado algumas coisas que acontecem. Por exemplo, um jovem, ele se apaixona por uma jovem, ele olha uma jovem, ele deseja aquela jovem, e ele inicia um relacionamento. Por trás da mente daquele jovem existe uma psicopatia. Por trás da mente existe algo que não é de Deus. Ele começa a cativar, ele se apresenta como um príncipe. Ele é polido, ele é educado, ele é alguém que cativa. E ele ganha o coração daquela jovem. E o relacionamento, ele avança ao noivado. Depois ele avança a um casamento. E o casamento funciona como o propósito de alcançar aquela vítima. E o casamento começa a funcionar como uma prisão. E aí começa uma estratégia silenciosa de degradação da vítima. Por exemplo, começam os comentários tipo assim: eu não gosto da tua família, eu não gosto da minha sogra, eu não gosto do meu sogro. O propósito por trás de tudo isso é romper os laços familiares, para que aquela pessoa se torne sozinha, ela se torne desamparada. Porque a família é o lugar da proteção, mas ele quer ela para si. Ele não vê ela como com amor, com graça. Não, ele vê como um objeto. E ele continua no processo. Agora ela está sozinha, ela rompe, porque ela está cega, ela está apaixonada, ela rompe com sua família. E aí eles estão só no lar. E aí a degradação vai aumentando. Começa, por exemplo, com umas críticas. Você não cozinha bem, você não cuida dos nossos filhos, você está se descuidando de você mesmo. E por aí vai avançando. O propósito é minar a identidade. O propósito é tirar essa percepção de que você tem alguém. E não raro, esse processo termina no leito matrimonial, com violência, com estupro e muitas coisas. E avança, se não houver um ponto final, vai avançando o processo. Existem situações, queridos, que é até sugerido que venha outra pessoa para o relacionamento. E tudo é consentido. Por quê? Porque você perdeu o seu valor, você perdeu a sua identidade, você perdeu o seu amor próprio. Tudo que você tinha, tudo que foi construído de você foi roubado por aquela pessoa.
E a única forma de você recuperar é tirar daquela pessoa. Então você está preso nesse relacionamento. Você não consegue sair desse relacionamento. E muitas vezes, isso vai até a morte. Porque não tem fim a perversidade de um coração corrompido pelo pecado. Um coração endurecido pelo pecado, ele perde a capacidade de amar. Isso não é a propósito de Deus. Casamento não pode ser visto como uma prisão. Casamento é um propósito de Deus para nós. Casamento é um lugar onde nós crescemos como homens, como mulheres. Talvez você esteja dizendo essa manhã: pastor, você está falando algo da minha vida, ou algo de alguém que eu conheço. E você pergunta assim: mas como é que eu saio dessa situação? Existem duas respostas. A primeira é uma resposta natural. Existe uma mulher chamada Maria da Penha. Ela teve um problema nessa área. Ela sofreu no seu casamento, ela foi abusada. Mas ela não ficou passiva, ela resistiu. E a luta daquela mulher inspirou a uma lei chamada Lei Maria da Penha. É a lei que protege a mulher quando ela está nesse processo de abuso no casamento. Então você precisa procurar ajuda. Mas existe outra saída. Existe aqui uma saída espiritual. É o novo posicionamento. E que vai partir de você. É você entender que você tem uma identidade. Você tem um valor. Você é alguém que foi criado por Deus. Você tem particularidades que Deus lhe deu. E você precisa se posicionar nessa verdade. Você precisa desfazer as mentiras que o diabo colocou no seu coração. Essas palavras de degradação são palavras mentirosas. Elas não vêm de Deus. Elas vêm do próprio diabo. Mas Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Deus tem pensamentos bons. Não dê ouvido a isso, mas se posicione. Epa, eu sou uma filha de Deus. Não é isso que Deus tem para mim. Não foi para isso que Deus me fez. Não foi. Você precisa tomar uma posição. Como diria o pastor Rafael, não ouça o canto da serpente. Não aceite as mentiras de Satanás para a sua vida. Você tem sim um valor. Entregue essa causa para Deus. Entregue essa pessoa para Deus. Porque Ele é justo. No momento certo, Ele vai agir. Porque Ele te ama. E Ele quer o melhor para você. Existem duas situações. Sofrer sem Cristo e sofrer com Cristo. O sofrer sem Cristo traz feridas, traz sofrimentos. O sofrer com Cristo traz glória. Traz glória. E Deus planejou todas as coisas de forma correta. O casamento é um projeto de Deus. Se você não vive essa realidade no seu dia, comece a orar a Deus. Comece a entregar o seu fardo a Deus. Comece a entregar e rejeitar as palavras que você tem recebido sobre a sua vida. Você não é nem mais nem menos daquilo que Deus diz que você é. E aquilo que Deus diz que você é está expresso na sua palavra. E o Espírito Santo, no momento em que você tem contato com essa verdade, o Espírito Santo te traz a libertação. Ele te leva a um lugar mais alto. Você começa a compreender quem você verdadeiramente é. E você começa a se posicionar nessa verdade. Amém? Versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Os filhos de Deus, o Filho de Deus, ele recebe direitos e deveres. O nosso dever é expressar a glória do Pai aqui na terra. A paternidade de Deus nos dá o direito às suas riquezas como herança. O primogênito é o verdadeiro herdeiro. Através dele nós também somos herdeiros. Temos uma herança terrena. Temos uma vida abençoada. Mas a nossa melhor herança é uma herança espiritual.
É aquilo que o pastor Jean estava falando agora há pouco. Nós iremos reinar com Cristo. Iremos estar na glória. Mas existem coisas do nosso presente que nós precisamos buscar, que nós precisamos nos posicionar. Ter uma vida abençoada é isso, ter um casamento abençoado, ter uma família abençoada, ter filhos que servem ao Senhor, é uma bênção de Deus para mim e para a sua vida. Deus não idealizou um cativeiro para você. A palavra diz em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não aceite condenação do diabo, não aceite condenação de pessoas, aceite apenas aquilo que Deus fala a seu respeito. Amém? E eu queria, por fim, ler com você os versículos 18 e 19, porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Diante do sofrimento humano, da dor presente, a palavra gera fé, o Espírito gera vida, e assim nasce um filho de Deus. Jesus pagou o preço para que possamos nos tornar filhos de Deus. O Espírito Santo, ele revela aqueles que são filhos de Deus. Há uma expectativa de Deus quando uma semente é lançada, mas também há uma expectativa de todos nós como família, porque o propósito de Deus é alcançar cada um daqueles que perderam a sua verdadeira identidade. O Espírito Santo, ele revela aqueles que são filhos. É uma revelação que nos tira da condição de criatura e nos faz, através da adoção, filhos de Deus. Ele nos dá essa nova identidade, a identidade de filhos de Deus. Éramos criatura, vivíamos no mundo, éramos dominados pelo diabo. A Bíblia diz que ele é o Deus desse século. Ele tinha o governo sobre a nossa vida, sobre o nosso destino. Estávamos condenados ao inferno, ao fogo eterno. Mas Jesus, pela sua obra, ele nos faz filhos de Deus. É para todo aquele que crê e recebe essa verdade no seu espírito. Não é um argumento, não, é uma verdade. Eu não sei como acontece, mas eu sei que acontece. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma posição. E quando nós temos isso, nada que ninguém falar a nosso respeito vai abalar a nossa fé, porque nós sabemos quem nós somos. Existem pessoas essa manhã que chegaram aqui como criaturas, mas que podem sair como filhos de Deus. Quem chegou como um filho, mais fragilizado pelas suas lutas e sofrimento, sai daqui convicto que tem um pai. Mas algumas semanas atrás, a gente pregou aqui, a gente falou que o propósito da nossa pregação era que você saísse daqui mais fraco. Essa manhã, o propósito é que você saia daqui mais leve, que você entenda que você tem um pai, que apesar de todos os sofrimentos que você passou no seu passado, ou até no momento, mas você tem alguém que se importa pela sua causa. Você tem alguém que quer resolver a sua causa. E o processo começa por aí. É a revelação através do Espírito que eu preciso me tornar, através de Jesus, pela adoção, um filho de Deus. É algo grandioso. É algo maravilhoso, que todos nós precisamos ter acesso a essa verdade. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. O Pai, ele não é indiferente ao sofrimento humano. E ele está disposto a enxugar as lágrimas daqueles que foram feridos, daqueles que foram rejeitados. E aos seus filhos ele fortalece para a caminhada.
A Bíblia diz que Jesus, ele veio para os seus, mas eles não receberam. Eles optaram pelo Barrabás. Mas aí a promessa, ela se estende a todos nós, que não nascemos judeus, que somos gentios, mas que pelo um processo espiritual nós podemos nos tornar povo de Deus, independente da nossa nacionalidade, independente da nossa área geográfica em que vivemos. É algo espiritual. Nós podemos nos tornar filhos de Deus através da obra de Jesus. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso apenas crer que Jesus veio ao mundo, se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai. E Ele espera que cada criatura tenha acesso a essa verdade. E pela fé, ela tome uma posição em relação a isso. E ela receba para si esse sacrifício. É pela fé. E através da fé, ele é salvo. E ele ganha uma nova identidade. A identidade de filho de Deus. Ele ganha uma família. A igreja do Senhor. O povo que foi remido pelo sangue do Cordeiro. Ele passa a fazer parte dessa família. Talvez você não tenha uma visão de uma família. Mas você chegou essa manhã aqui. Você vê uma família reunida. Há pessoas de todas as cores, classes sociais, poder econômico. Existem pessoas diferenciadas. Mas todos eles são filhos. Todos eles foram resgatados da condição de criatura para filhos de Deus. E você chegou nessa festa. Você está se sentindo quase como se fosse um estranho. E o nosso convite para você essa noite é essa manhã é vem participar dessa família. Estenda suas mãos e receba aquilo que Deus fez por você. Isso não é um entendimento carnal, irmãos. Isso não é algo natural. É algo espiritual. É uma experiência com Deus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não gostava de crente, eu não gostava de Bíblia. Pouco tempo depois eu estou junto com os crentes. A nossa natureza carnal, ela não quer Deus. Ela quer servir ao diabo. A carne, as paixões, ela não quer isso. Mas não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus entra na nossa vida para reconstruir o caminho, para restituir aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado. É Deus que faz, é Ele que faz, é Jesus que fez. Está feito, está pronto, foi consumado. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. E nós temos agora a possibilidade de restaurar a nossa identidade através de Cristo Jesus. E eu queria fazer um convite para você essa manhã. Existe alguém essa manhã que chegou aqui na condição de criatura, que nunca entregou a sua vida para Jesus e que deseja fazer isso essa manhã, que deseja se juntar à família de Deus, para viver uma vida que agrade a Deus? Existe alguém essa manhã? Se houver, levante a mão bem alta assim, nós queremos orar por você. Existe alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Que deseja olhar para o seu passado como um retrovisor, mas olhar para frente e ver aquilo que Deus vai fazer? Existe alguém essa manhã que deseja fazer isso? Aleluia. Então feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deixou só. Obrigado porque nós temos um Pai. Obrigado porque pela tua palavra essa manhã nós entendemos que temos um Pai que nos ama, um Pai que deu o seu melhor por nós.
Obrigado por esse amor, Pai. Porque essa manhã nós entendemos que apesar de todas as circunstâncias, o Senhor está presente. Que o Senhor venha essa manhã enxugar cada lágrima. O Senhor conhece o coração de cada homem, de cada mulher nesse lugar. E a minha oração essa manhã é para que o Senhor venha preencher cada vazio existencial. Cada um que se sente órfão, que se sente desprotegido, que o Senhor venha trazer essa revelação. E que através dessa revelação exista uma nova postura, uma nova identidade. A identidade de filho de Deus. Pai, abençoa cada família, cada marido, cada esposa, cada filho, cada um dos que estão nesse lugar. Senhor, fortalece a nossa fé, Deus. Não permita que ouçamos a voz do nosso inimigo, trazendo acusação, trazendo depreciação sobre nós, mas que possamos compreender o quão preciosos somos para Ti, o quão valiosos somos para Ti. Abençoa, Deus, e sela cada um com o selo do Teu Espírito, e faz essas verdades se tornarem vivas, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos por fé e te agradecemos, no nome santo de Jesus.